Olá, pessoal. Continuando então o módulo anterior, o assunto do módulo anterior, vamos ver agora então a ovogênese, ou seja, a gametogênese feminina, a formação dos óvulos. Como que isso vai acontecer? Do mesmo jeito que na espermatogênese, nós vamos ter o processo, o período germinativo, o período de crescimento e o período de maturação. Só não a espermiogênese lá no final, de diferenciação lá dos espermatozoides, que no caso da ovogênese isso não vai acontecer. Como que a gente tem, como que esse processo acontece aqui na formação do óvulo? O período germinativo, no período germinativo, do mesmo jeito que aconteceu lá na espermatogênese, células 2N vão sofrer mitose e produzindo células 2N. Isso vai estar acontecendo de forma constante, porém, num momento diferente dos machos de mamífero. No caso das fêmeas, o período germinativo ele vai encerrar logo depois do nascimento, ou seja, isso acontece na vida intrauterina. Nos machos, isso acontece da puberdade para frente, no caso do homem. Então, a gente tem o mesmo período germinativo, onde mitoses sucessivas estão acontecendo, e células 2N estão produzindo células filha 2N, porém em momentos diferentes da vida do indivíduo. As ovogônias, que são essas células originais que vão se dividindo por mitose, produzindo novas ovogônias 2N, mantendo 2N ali por mitose, isso vai acontecer ao longo da vida intrauterina e após o nascimento, isso vai encerrar para a gente dar origem ao período de crescimento. Isso não vai mais acontecer ao longo da vida da fêmea. A parte de crescimento, o período de crescimento, as ovogônias não vão mais sofrer mitose e elas vão simplesmente crescer, do mesmo jeito que a gente teve na espermatogênese. Só que esse crescimento, ele é predominante, ele é muito maior do que o crescimento que a gente tem lá na espermatogênese. A célula feminina, que vai ser o óvulo, ela precisa de muito nutriente, então esse período de crescimento, ele é mais acentuado. Mas a gente tem, simplesmente, acúmulo de nutrientes ali, um aumento do citoplasma. Quando passa pelo período de crescimento, a ovogônia, ela vai passar a ser chamada de ovócito primário. Continua sendo 2N, ela apenas cresceu e ela se chama ovócito primário. Então, a gente vai entrar no período de maturação, que é onde acontece a meiose, da mesma maneira como na espermatogênese. Bom, na maturação, a gente vai ter a primeira divisão meiótica, onde o ovócito primário, sofrendo a primeira divisão de meiose, vai dividir em duas células com N cromossomos. Então, eu parto de 2N, ovócito primário, formando duas células N, onde uma delas, e aí a gente já começa a ver a diferença, uma delas vai chamar ovócito secundário e outra vai chamar primeiro corpúsculo polar. Por que isso? Quando o ovócito primário ele sofre a primeira divisão da meiose, uma das duas células N, filhas, ela leva praticamente todo o citoplasma. Lembra que no período de crescimento a gente teve um acúmulo grande aqui de citoplasma, porque o óvulo vai precisar de muito nutriente, diferente do espermatozoide. Então, todo esse acúmulo que foi feito, que foi colocado aqui em um citoplasma, ele vai manter em um citoplasma. Vai muito pouco citoplasma para essa outra, para esse outro núcleo aqui que está carregando metade dos cromossomos. Então, a primeira divisão reducional vai partir de uma célula 2N e formar duas células N, dividindo então dois núcleos, cada um com N cromossomos. Mas uma dessas células carrega praticamente todo o citoplasma, a outra só um pouquinho, suficiente só para poder levar essa célula para o lado, conduzindo metade dos cromossomos, tirando metade dos cromossomos daqui, e a gente passou pela primeira divisão meiótica. Essa célula 2N que chamava ovócito primário passa a se chamar ovócito secundário. E a outra, que não levou citoplasma, corpúsculo polar. Em seguida, a gente vai ter a segunda divisão meiótica.
E nessa segunda divisão meiótica, a célula grande ovócito secundário vai sofrer uma divisão parecida com a mitose, onde vão metade uma cópia de cada cromossomo para cada lado. Então, uma célula N vai formar duas células N. E o corpúsculo polar também vai sofrer essa divisão, formando duas células N. No final desse processo, do período inteiro de maturação, no final do processo de meiose, eu vou ter um óvulo formado, carregando praticamente todo o citoplasma, com todos os nutrientes que se acumularam ali no período de crescimento, e 3 corpúsculos polares. Para que eles serviram? Para que existia a formação de corpúsculo polar se eu precisava só de um óvulo? No caso do espermatozoide, eu preciso de muito espermatozoide para fecundar um óvulo. No caso da fêmea, eu preciso de um óvulo bem nutrido para poder ele dar conta no início do processo de desenvolvimento embrionário. Então, a ovogênese, ela foca em uma célula que vai levar praticamente todo o citoplasma e ela forma os corpúsculos polares simplesmente para eles poderem carregar os cromossomos fazendo o papel da meiose. Isso aqui é uma foto de um óvulo e o corpúsculo polar está encostado ali. Depois que terminou o processo de ovogênese, que o óvulo foi formado, lembra que as células trabalham com otimização de recursos. Os corpúsculos polares encostados ali, eles vão ser reabsorvidos. Usar os nutrientes, vão ser usados como nutriente também. O papel deles, então, durante a meiose, durante a ovogênese, é simplesmente fazer o papel reducional, de levar os cromossomos. Ok? Mas o óvulo, que está transportando o citoplasma, era o foco de todo esse processo. Ok? Então, no próximo módulo, a gente vai ver e fazer uma comparação entre espermatogênese e ovogênese, e a gente vai destacar, tratar melhor de alguns pontos aqui.